O assunto de hoje aqui no Jornalismo da Clube é história. Vamos conversar um pouquinho, voltar no tempo, falar sobre o conflito do Contestado, onde Palmas foi um dos palcos, né, dessa guerra, lá no início dos anos 1900, e falar também a respeito de uma possibilidade da criação de um Estado independente aqui na nossa região. Nós vamos conversar nesse momento com o Gabriel Goulart Barbosa, ele que é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e é mestre a partir de uma dissertação submetida, né, à universidade, dissertação essa com o tema O Movimento em Prol do Estado das Missões, uma luta pela emancipação do contestado. Gabriel, obrigado pela sua presença aqui no Jornalismo da Rádio Clube para a gente entender e conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Bom dia, Guilherme. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz de ter produzido esse trabalho e ter chegado até o pessoal de Palmas, né, ter encontrado, me convidado. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. Então, esse estado, né, que tu acabou de mencionar, o nome dele seria o Estado das Missões, como está ali no título da minha dissertação. E eu sempre gosto de trazer um pouco desse entendimento, porque muitas vezes as pessoas nem conhecem muito o contestado, o que foi esse conflito, ou só conhecem a guerra do contestado, né? E para a gente entender o que foi esse movimento do Estado das Missões, a gente sempre precisa recuperar um pouco do que estava acontecendo ali naquele período, que é ali no final do século XIX e início do século XX, ali por volta de 1900, ali mais ou menos. Então, para quem não sabe, ou nunca ouviu falar, os Paraná e Santa Catarina se envolveram numa disputa pelos seus limites de território, que ficou conhecida como a questão de limites. Essa disputa entre esses dois estados, ela se deu tanto no campo de cartas que foram trocadas, no âmbito judicial, mas, assim, eles não tinham limite definido da região que é mais ou menos onde é atualmente o Planalto Norte de Santa Catarina hoje, o Oeste, meio Oeste, e o Sudoeste do Paraná, e ali é uma região que é o Centro-Sul. Então, essa região ela não era nem do Paraná, nem de Santa Catarina, pelo menos oficialmente. Mas o Paraná tinha cidades naquela região, Santa Catarina também tinha algumas cidades, e eles ficavam meio que disputando aquela região. O que acontece? Esses dois estados sempre mobilizaram advogados, direitos, buscavam documentos antigos para comprovar que que a posse daquela região era dele, né? E aí, no meio desse conflito, vamos dizer assim, né? É do Paraná, é de Santa Catarina, é ou não é? Nessa indecisão é que vai surgir esse movimento do Estado das Missões, liderado por alguns paranaenses, principalmente, que são justamente aí da região de Palmas, Clevelândia, União da Vitória, e que vai partir da ideia deles, né, de que, bom, se essa região está incerta, e também como eles eram paranaenses, eles preferiam criar um novo estado do que passar essa região para Santa Catarina. Então, o Estado das Missões, para ficar bem claro, né, é mais um estado da federação. Se ele fosse criado, teríamos Paraná, no sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Estado das Missões, que pegaria essa região aí do meio oeste, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Inclusive, Palmas era muito citada para ser a capital do Estado das Missões, junto com a cidade de União da Vitória. Pois é, esse era um ponto. A discussão inicial, né, ela envolveu algumas figuras históricas aqui do município de Palmas, como Coronel Domingos Soares, como o doutor Bernardo Ribeiro Viana, né? A ideia inicial, Palmas foi um dos polos iniciais dessa discussão, né? Exatamente. Palmas foi, né? Foi um dos principais polos, porque era uma região que ela era muito bem vista e ela faz parte porque os campos de Palmas, antes de ter a cidade de Palmas, eram o ponto de discussão. Eram campos ricos em gado, em erva mate, era uma região muito rica e que ambos os estados visavam. Inclusive, antes de se falar em contestado, a disputa era pelos campos de Palmas. Então, Palmas sempre foi um centro, e um centro que tinha essas lideranças, né? O Domingos Soares, o Ribeiro Viana, alguns outros coronéis, né, que também viviam nessa região. E o que acontece?
qual que é o grande motivo, o estopim, né? Qual que é a grande motivação do Estado das Missões? Cansado dessa briga, se vai dar certo, se não vai dar certo, quem que vai ficar com aquelas terras? Em 1900, por aí, Santa Catarina ela vai iniciar um processo no Supremo Tribunal Federal contra o Estado do Paraná, reivindicando a posse da região do contestado. Nesse processo, na jurisdição federal, Santa Catarina ela vai ter sentenças favoráveis, ou seja, os juízes federal eles vão conceder essa região para Santa Catarina. A primeira delas é em 1904, quando o Supremo Tribunal Federal concede para Santa Catarina essa região, os paranaenses eles vão ficar assim, né, bastante exaltados, porque qual que é o grande questão ali? Os paranaenses ocupavam a maior parte daquela região. Santa Catarina estava um pouco mais para o litoral, ali para o meio oeste, mas aquela região de Palmas, União da Vitória, era ocupada principalmente por os paranaenses. E a grande disputa é aquela disputa entre a pessoa que tem alguns documentos e quem ocupa a terra. Aquele o famoso Utipocidets, né? Que até hoje a gente vive, é essa briga que existia ali, né, entre esses dois estados. Então, quando Santa Catarina vai ganhar essa sentença dizendo que o Supremo Tribunal Federal diz que essas terras são deles, os paranaenses eles vão ficar muito exaltados e eles vão organizar um movimento popular mesmo em defesa do seu estado. Então, o Paraná vai organizar vários que eles chamam comitê de limites. E esses comitês de limites, eles vão ficar organizados em várias cidades. Palmas vai ter o seu, Porto União vai ter o seu, Curitiba vai ter o central, vai ter e na região de Ponta Grossa, Irati, Clevelândia, que na época era chamada de Bela Vistas de Palmas, ainda não era Clevelândia. Então, vai ter vários desses comitês, e esses comitês vão ser responsáveis por quê? Mobilizar a população, mobilizar argumentos jurídicos, vai ser, assim, uma grande manifestação popular que vai ocorrer nessa época contra a sentença e em favor do Paraná. E ainda com algumas ameaças de que se aquele território fosse retirado do Paraná, poderia haver uma guerra, poderia haver um confronto entre os dois estados. Tem-se também esse discurso, não tanto das partes oficiais, mas incentivado pelos órgãos oficiais, pelo presidente do Paraná, como era chamado, e adotado por esses coronéis, por essa população. Então, em 1904, vamos dizer assim, né, é quando tem a primeira semente do Estado das Missões. Porque os paranaenses, eles vão, alguns nas lideranças, como o coronel Afonso Camargo, que foi presidente do Paraná durante um tempo, ele vai soltar uma ideia que era a seguinte: se essa região for para Santa Catarina, se o Paraná perder, então nós vamos criar um novo estado aqui nessa região, porque daí não vai ser nem do Paraná nem de Santa Catarina, vai ser um novo estado, que é o Estado das Missões. Então, o Estado das Missões ele surge como uma alternativa a essas sentenças. Eles gostariam de o quê? Vamos dizer assim, de hipótese alguma aquele território podia ir para Santa Catarina. Então, eles pretendiam criar esse novo estado, só que essa ideia ficou meio adormecida. Inclusive, foi até difícil de encontrar a origem do Estado das Missões. Eu pesquisei muito nos jornais da Biblioteca Nacional, busquei, encontrei, e aí eu consegui vincular. E aí essa ideia vai ser disseminada principalmente na zona do contestado, em Palmas, União da Vitória. Só que ela vai ficar adormecida, gosto de dizer assim, né? Até 1909. Por quê? Porque o Paraná entra com embargos à sentença de Santa Catarina, aquela sentença, né? E em 1909, o Supremo Tribunal vai dar outra sentença para Santa Catarina favorável. Então, Santa Catarina teve ao todo 3 sentenças do Supremo Tribunal Federal garantindo que aquele território era dela. Na segunda vez que Santa Catarina dá a sentença, é que a gente vai ter um estopim, que é quando os habitantes de Palmas, principalmente, eles não vão aceitar que aquelas terras vão para Santa Catarina, e aí eles vão levar à frente o movimento do Estado das Missões. E aí, inclusive, tem um inquérito policial instalado pelo governo do Paraná para verificar na cidade de Palmas que ideia era essa do Estado das Missões. Porque o Paraná também poderia perder coisas, né, com a criação do Estado das Missões. Aquela região ia ser desmembrada para formar um Estado novo. Então, Palmas fica ali como esse polo, né, como onde se reuniam os prefeitos, os coronéis, todos os adeptos, os advogados, os médicos, que eram muito importantes na época, para articular, reivindicar e ver que forma que eles poderiam criar esse Estado das Missões. Em algum momento, essa ideia ela teve o apoio
de autoridades oficiais, tanto do Paraná como de Santa Catarina, em algum momento as autoridades dos estados chegaram a apoiar essa ideia, Gabriel? Essa pergunta é bastante interessante, porque eu até investiguei bastante esse lado para ter um veredito, assim, né? Eu fiz uma primeira pesquisa durante o TCC e eu não via um certo apoio, principalmente do Paraná, e depois, quando eu fiz a dissertação, eu até vi, eu chamo de dois momentos, só para dar continuidade à nossa narrativa, né? Então, em 1909, quando o STF ele declara essa sentença favorável a Santa Catarina, Palmas entra em ebulição, principalmente a cidade de Palmas. Então, tem no jornal que se chama O Palmense, que é um jornal antigo aí, né? E eu tive acesso a ele, tem a narração do dia em que o Supremo Tribunal Federal declarou a sentença favorável a Santa Catarina. Então, era dezembro, mais ou menos no dia 24 de dezembro, uma véspera de Natal, e os paranaenses fizeram bailes, festas, assim, estavam comemorando porque eles tinham certeza que o Supremo Tribunal Federal ia dar causa ganha para o Paraná. E eles estavam contentes, animadíssimos, né? E aí, no dia 25 de dezembro, por telégrafo, né, que existia naquela época, o Comitê de Limites recebe a notícia e fica com um impasse, porque estava toda a população fora lá esperando eles dizer que o Paraná ganhou. E aí, quando eles dizem que o Paraná perdeu, a cidade ela entra em um certo um colapso, assim, né? Como perderam? Como a gente perdeu? Essa terra é nossa, né? Tinha-se um sentimento de patriotismo pelo Paraná muito grande, né? É até uma discussão conceitual, porque patriotismo a gente pensa de pátria, Brasil, mas aquele era um sentimento mais regional, assim, né? Hoje parece estranho usar a palavra patriotismo, mas era a palavra utilizada na época, né? Defender a pátria era defender o Paraná, porque ainda estava se formando a ideia de pátria, a ideia do Brasil como uma nação. Então, os paranaenses eram muito fanáticos pelo Paraná, eles amavam aquela terra e defenderiam. E quando chega aquela notícia, eles vão entrar, assim, numa revolta até, e vão fazer passeatas, a banda vai sair na rua tocando que aquelas terras eram do Paraná, e aí eles vão receber, no outro dia, uma notícia de que, em União da Vitória, aquelas lideranças do prefeito tinham criado a Junta Governativa pelo Estado das Missões. Isso foi criado em 1º de janeiro de 1910. E essa Junta Governativa, ela reunia tanto pessoas de Rio Negro, como União da Vitória, Palmas e Clevelândia, representantes que seriam a junta que criaria. E para os habitantes de Palmas, a junta criou o Estado das Missões. O discurso dessas pessoas do Estado das Missões era que o Estado das Missões não precisava de muita burocracia. Era mais ou menos que nem a independência do Brasil. Vamos declarar independente e a gente criou. E Palmas vai viver ali uma semana de Estado das Missões, como se estivesse vivendo mesmo, que o Estado das Missões fosse criado. Quando chega a notícia da junta, vai ter discurso dos principais, o Domingos Soares e o Ribeiro Viana, eles vão soltar fogos que criaram o Estado das Missões, então, para eles ali, o Estado das Missões existiu naquele período e eles viveram aquilo, inclusive esse jornal O Palmense vai lançar uma semana de edição como se ele não pertencesse mais ao Paraná. Ele botava, né, sempre botava Palmas, Paraná e a data. Então, ele vai botar Palmas, Missões e a data daquele dia. Então, eles vão viver ali um período como se o Estado das Missões realmente tivesse criado. E aí, depois, eles vão dar continuidade a essa junta governativa. Mas o que vai acontecer? Como eu falei, para o governo do Paraná, a criação desse Estado das Missões também não era assim, ainda poderia-se colocar mais um embargo a essa sentença de Santa Catarina, que não era a última. Então, eles vão entrar em contato, eles vão mandar 2 representantes, que é o Afonso Camargo e o outro, eu não vou me lembrar o nome agora, mas são 2 representantes, que era o vice-governador do Paraná e também o presidente do Comitê de Limites Centrais. E esses 2 vão entrar em contato, vão vir para Porto União e eles vão fazer um pacto de honra com essa junta de 1910. E aí, qual que é a discussão desse pacto de honra? Que o Paraná, em caso dele ser derrotado no Supremo Tribunal Federal, ele apoiaria a criação do Estado das Missões. Então, ele apoiaria essa ideia. Esses líderes locais, eles se comprometiam a não tomar nenhuma ação antes de ser decidido as questões no Supremo Tribunal Federal. Então, ali, nesse momento, tem um certo apoio, sim, do governo do Paraná,
mas é também um certo abafamento, sabe? Eles apoiam, mas também falam, não, calma aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas se a gente perder e essas terras forem para Santa Catarina, a gente apoia a ideia do Estado das Missões. Então, eles vão ficar, essa ideia do Estado das Missões, ela vai ficar meio que em stand-by. Ela vai ter esse momento de crescer a ponto dos habitantes de Palmas ali naquela época achar que pertenciam ao Estado das Missões, só que o governo do Paraná vai dar uma freada e vai esperar. E aí, em contrapartida, esse pessoal do Estado das Missões se comprometia a lutar pelo Paraná na questão de limites, que é uma questão que tem que ficar clara, que esses paranaenses só queriam criar o Estado das Missões caso essa região fosse para Santa Catarina. Se ela ficasse para o Paraná, não haveria problema, não criariam. Mas a ideia deles era caso fosse para Santa Catarina, e claro, alguns sim, né, aproveitando dessa oportunidade, porque a gente sabe que a criação de mais um estado vem mais recurso para a região, é destinado maior autonomia para gerir, mas a ideia principal era essa. Então, no início do movimento, o governo do Paraná ele dá esse certo apoio, e o governo de Santa Catarina ele não olha muito para a questão do Estado das Missões. Ele vê como uma coisa assim meio banal, uma tentativa assim meio desesperada dos paranaenses. Ele não chega a ficar muito ameaçado assim, nossa, vão criar, porque realmente não se propaga muito para Santa Catarina essa notícia e nem era do interesse deles veicular. Os únicos jornais que vão veicular essa notícia são jornais, por exemplo, ali da região de Joaçaba, daquela região mais próxima do contestado. Na capital de Florianópolis mesmo, pouco se fala. Eles estão muito mais interessados em comemorar a vitória deles do que falar de Estado das Missões. Então, Santa Catarina ela só vai se preocupar um pouco com esse movimento quando tem um levante armado, que é mais lá para frente. Mas nesse primeiro momento, Santa Catarina está assim, não tá ligando muito para o Estado das Missões. Quem lida mais com essa questão é o Paraná, aquela região do contestado e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, sim. O Rio de Janeiro está de olho no Estado das Missões, porque se for definido alguma coisa, eles têm que noticiar na capital federal, né? E a ideia, na tua análise, com todos os estudos, a ideia da criação desse novo Estado, como você coloca, era no sentido do Paraná não perder, né, o seu território para Santa Catarina, mas na ideia daquelas lideranças era realmente se ter um Estado no sentido de oferecer uma melhor estrutura para a população, ou era muito mais uma iniciativa para manter o mando político daquelas lideranças sobre essa região? Olha, na minha visão, o discurso de aumentar a estrutura do contestado, de trazer mais recursos, ele está presente. Mas, pensando na época, pensando no contexto que é o mando político naquela época, era muito mais interessante, o interesse era muito maior em manter o mando desses coronéis naquela região. Por quê? Como eu falei, era uma região muito rica em erva mate, era uma região muito rica em campos para criação de gado. Então, essa região ela era muito importante para o Paraná e principalmente para esses coronéis que tinham fazendas de 3, 4 mil hectares, 10 mil hectares. Aquela região foi ocupada em 1800, mais ou menos, e foi se doada a muitas sesmarias, né, que era um documento que eram grandes zonas de terra. E o que aconteceria? Se o Paraná perdesse aquela região, corria o risco desses coronéis perderem a posse da terra, perderem aquela região, entendeu? Ou ter que se submeter também à administração catarinense. Então, por trás do movimento Estado das Missões, está mais essa manutenção. Eles queriam continuar mandando, queriam continuar recolhendo os impostos, construindo as vias, tudo isso gera muito dinheiro, né? Manter suas fazendas, o comando daquela região, daquela população, poder usufruir daquela riqueza, porque o contestado era muito rico. Não é à toa que depois vai ter a construção da estrada de ferro e as empresas estadunidenses vão vir se aproveitar dessa riqueza do contestado. E esses coronéis também estão de olho nessas oportunidades. O contestado era uma região, vamos dizer assim, né, uma região de oportunidades. Existiam cidades, por exemplo, tinha a cidade que na época foi chamada de Ouro Verde. Por quê? Por causa do mate, da erva mate que existia naquela região. E a criação de gado era muito grande e era há muitos anos movimentava
e existia uma própria tradição de gerações, ou seja, meu bisavô foi um dos primeiros que veio aqui para a região do Contestado. Tem isso naquela época, entendeu? Por exemplo, o bisavô foi um dos pioneiros que chegou naquela região, assim, né, como o colonizador e tal, e essa terra é minha. Então, tem mais esse sentimento de apego, de manter o seu mando, mais do que levar essa estrutura para a população. Até porque, tirando esse primeiro momento ali de palmas e tudo mais, a partir dali, esse movimento ele vai ser levado mais por essas lideranças políticas. Não vai ter uma grande participação popular, não vai ter grandes promessas para o povo, vai ser mesmo entre essa alta cúpula, né? Essas elites que organizavam aquela região. Durante o teu estudo aí, durante a pesquisa para a dissertação, Gabriel, você conseguiu levantar a origem do nome Estado das Missões? Então, aquela região do Paraná, ela era chamada de missões, não diferente das missões ali, das missões jesuíticas. Mas por quê? Porque aquela região era onde passava a estrada das missões. Era para onde levava para aquelas missões, as missões jesuíticas do Paraná, do Paraguai, lá no Rio Grande do Sul, né? Naquela região mais ou menos. Então, se falava muito que aquela região era missões, missões, né? Então, eu acho que a ideia dele foi retomar essa ideia. Existiu até o Distrito das Missões. Tentei ir atrás um pouco de onde ficou esse distrito e tal. Não consegui. Foi a nossa pesquisa é assim, né? A gente tenta, mas tem coisas que a gente simplesmente tem que deixar porque não consegui encontrar. Mas até o historiador o Rui Cristóvão Wachowicz, que é um historiador paranaense, ele chega a comentar um pouco sobre esse Distrito das Missões, mas se falava muito daquela região como missões, as missões, a região das missões, porque passava essa estrada que ia para a região das missões. Até a Argentina tinha ali também uma região de Misiones, que era naquela região que fazia do outro lado da fronteira. Então, para aquele povo ali, né, se falava muito em missões, mas não se falava nas missões jesuíticas e tudo mais, mas como essa estrada, né, esse local que era lembrado por essa região que ia para essas missões lá no Rio Grande do Sul. E o porquê que essa proposta, né, esse movimento para a criação desse novo Estado, ele acabou não se confirmando, Gabriel? Então, depois de 1910, a criação da junta governativa, o que acontece? Ali, em 1911, Santa Catarina vai vencer no Supremo Tribunal Federal. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas se Santa Catarina ganhou no Supremo Tribunal Federal, por que aquelas terras não são dela? Porque o Supremo Tribunal Federal, alegam os paranaenses, não tinha competência para julgar tal questão. Então, naquela época, o poder mais forte que a gente tinha no país era o poder executivo. O judiciário, ele ainda era muito atrelado ao executivo, ele dependia do executivo. Então, mesmo que o STF tivesse dado causa ganha, ele precisava do presidente para dar o quê? Para executar essa sentença. E o presidente, ele não queria executar, porque era uma questão espinhosa. Os paranaenses estavam lá, os jornais estavam dizendo que se fosse executada a sentença, eles iam pegar o facão e as carabinas e iam para cima dos catarinenses. Então, tinha esse medo, né, de gerar um conflito, ou de gerar um desgaste ainda maior naquela região que também já era desgastada, né, já tinha alguns conflitos entre os dois estados. Então, essas sentenças não vão ser executadas. E o Paraná vai fazer também coisas para que elas dificultem essa executação. Quando, por exemplo, o STF manda que se execute a sentença de Santa Catarina, o juiz do Paraná se recusa, e aí tem que abrir um processo contra esse juiz, e esse processo vai demorar 2 anos, então isso atrasa completamente essa questão. Mas no Estado das Missões especificamente, ali em 1911, quando teria uma nova oportunidade, vai estourar o conflito da Guerra do Contestado. E isso também vai fazer com que o Estado das Missões seja um pouco esquecido. Porque daí, esses coronéis ali, que estão lutando pelo Estado das Missões, eles vão lutar na Guerra do Contestado a favor do Exército Brasileiro. E a Guerra do Contestado, ela dura de 1912 a 1916. E aí, eu tenho um historiador também, que o nome dele é Matheus Fernando Silveira, ele desenvolveu um TCC na UDESC sobre o Acordo de Limites, que é o acordo que depois a gente pode conversar, que põe fim à questão de limites. Ele vai falar que quando estoura essa guerra no Contestado, que é uma guerra onde vão estar envolvidos os estados do Paraná e Santa Catarina, o governo federal
e também caboclos, pessoas que residiam naquela região, principalmente que estavam sendo expulsas por causa da construção da Estrada de Ferro Rio Grande-São Paulo, que estavam tendo seu modo de vida destruído, né, por todos esses avanços, que tinham suas terras invadidas por esses coronéis e eram expulsos porque os coronéis se apropriavam dessa terra, porque essas pessoas não tinham os títulos e tudo mais. Então, durante essa guerra, Paraná e Santa Catarina vão meio que se unir para lidar com a Guerra do Contestado. Por quê? Se os dois queriam aquela terra para si, né, Santa Catarina e Paraná, imagina o que seria perder para aquela população ainda mais humilde, a população cabocla. De jeito nenhum. E aí esse Mateus ele vai falar que a Guerra do Contestado ela vai quebrar um pouco esse clima de briga entre os dois estados. Vai quebrar essa briga porque os dois vão meio que unir os seus exércitos para reprimir aquele movimento. De uma forma bem violenta, né? Que a gente sabe, né? Com muitas mortes, com muito assassinato. E eles vão reprimir esses dois movimentos. E enquanto está rolando essa repressão, está rolando as negociações entre os dois estados. Porque a Santa Catarina não conseguiu executar sua sentença e o Paraná vai defender o arbitramento, que é uma nova forma, vamos dizer assim, né? Uma outra forma de resolver essa questão, como foi resolvida a questão da região das Misiones entre Brasil e Argentina, também pelo arbitramento, onde os dois, por exemplo, Paraná e Santa Catarina apresentariam argumentos e escolheriam um árbitro para definir essa questão. Então, o Paraná, na verdade, nesse período da Guerra do Contestado, ele vai se afastando da ideia de Estado das Missões. Ele vai meio que deixando de lado, porque ele tinha prometido apoio, né? Caso Santa Catarina ganhasse as sentenças. Então, ele vai deixando meio que de lado, vai deixando para lá, e vai defendendo o arbitramento, vai negociando com Santa Catarina, assim, e aí essa ideia vai começando a ficar esquecida. Santa Catarina não aceita o arbitramento, né? Ela não vai aceitar essa ideia, porque ela diz que ela tem as sentenças, até que ali, mais ou menos em 1916, que casa com o fim do conflito da Guerra do Contestado, vai estar se falando muito pelas autoridades oficiais que a Guerra do Contestado foi causada por causa que não tinha uma jurisdição, então nenhum Estado controlava aquela região, por isso que a Guerra do Contestado estava acontecendo, que é um discurso oficial, que a gente não pode tomar como realidade, porque a gente sabe que existem outras motivações para a criação da Guerra do Contestado, mas se falava muito isso, e até que a gente vai ter a intervenção do presidente da República, Venceslau Braz, que vai querer resolver aquela questão. Ele vai chamar os dois estados para conversar, os dois governadores lá na capital federal e falar, bom, se vocês vão ter que se resolver, né? Vão ter que fazer um acordo para essa questão. E aí o Paraná se mostra muito ligado ao Venceslau e se mostra muito favorável a um acordo, porque o Paraná estava com medo de perder todo o território por causa das sentenças. Por mais que aquela sentença não tivesse sido executada, eles já estavam tramitando no Senado uma lei que ia permitir aquela execução pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Paraná também estava pressionado a aceitar um acordo, e a ideia de Estado das Missões ela seria muito difícil de ser aceita, o Paraná perderia população, perderia recursos, diminuiria seu poder econômico, então ele vai se afastar dessa ideia, e aí o Estado das Missões ele vai começar a perder esse apoio do Paraná que era tão importante para ser criado, e ele vai começar a perder força, e isso vai meio que inviabilizando essa criação do Estado das Missões, né? Então, é mais ou menos essa, vamos dizer assim, a Guerra do Contestado que abafa, o Paraná já não apoia mais, e aí isso vai ficar restrito a um grupo de coronéis pequenos que não vão ter condições, eles sozinhos, de levar essa ideia adiante, por mais que eles tentaram ainda de outras formas, né? A assinatura do Acordo de Limites foi o ponto final na proposta do Estado das Missões? Sim, ela foi um dos golpes finais ali, né? Mas não sem luta, porque eles eram muito, né? Então, quando esses prefeitos e tudo mais, eles vão perceber que o Estado do Paraná vai assinar o Acordo de Limites, primeiro eles vão verificar que o quê? Que esse acordo não mexesse ali naquelas terras de Palmas, não mexesse na cidade de União da Vitória, de Rio Negro. Se o acordo mantivesse aquelas cidades, não, como eles diziam, não bipartisse as cidades paranaenses, beleza, a gente assina, a gente apoia. Só que quando eles vão ver que os catarinenses estão sugerindo uma linha ainda mais acima, como é a linha atual, né, que cortou a cidade de Palmas no meio, dividiu o Porto União da Vitória entre União da Vitória e Porto União, eles não vão aceitar.
E aí vai aparecer uma figura que eu gosto bastante, que eu analisei no meu TCC, que é a figura do José Júlio Cleto da Silva, que foi prefeito municipal de Clevelândia, né? Inclusive, a cidade de Clevelândia recebe o nome Clevelândia em homenagem a Grover Cleveland, que deu a causa ganha para o Brasil na questão com a Argentina. E foi o José Júlio Cleto da Silva que fez essa mudança. Foi ele que homenageou, né? Então, e ele é o porta-voz do Estado das Missões naquele período. Ele tem um jornal chamado Missões, onde ele vai publicar artigos e vai defender essa região do Estado das Missões com garras e dentes, né? E aí, quando ele vai percebendo que o Paraná vai assinar esse acordo que vai trazer essa divisão das cidades, ele vai começar a organizar um movimento na Assembleia, ele vai se eleger como deputado. Ele vai se eleger junto com o Coronel Domingos Soares como deputado estadual. E aí o Domingos Soares, ele tinha dito que ia apoiar o Estado das Missões, mas na hora ele era muito próximo do Afonso Camargo, que era o presidente do Paraná na época, e ele vai meio que deixar de lado e vai apoiar o governo e não vai apoiar o Estado das Missões. E aí o Cleto não, o Cleto vai levar à frente, ele vai chegar a apresentar uma emenda ao Acordo de Limites que previa um substituto, né? Previa, em vez do Acordo de Limites, vamos criar o Estado das Missões. Mas a emenda dele não foi levada à frente, o Acordo de Limites foi aprovado, e depois, em segunda discussão, o Cleto tentou ainda de novo, né, organizar ali um movimento de resistência, e o Acordo de Limites foi aprovado. E o Acordo de Limites tinha uma cláusula muito importante, que é uma das assim, principais que acalmou os coronéis paranaenses. A cláusula 9 do Acordo de Limites, ela garantia que todos os registros de terras, de imóveis, feitos em cartórios paranaenses seriam respeitados por Santa Catarina. Então, toda a propriedade privada, todas aquelas terras, permaneceriam para os coronéis paranaenses. Então, isso, garante a minha terra, garante. Então, isso vai o quê? Vai dar um bom, vamos dizer assim, né? Vai acabar com aquela motivação do Estado das Missões, né? Então, o Acordo de Limites, sim, ele joga um balde de água fria, mas, ao mesmo tempo, ele vai abrir a possibilidade da participação de alguns outros indivíduos, que são indivíduos do Rio Grande do Sul, que são gaúchos, tinha muito gaúcho naquela região, e esses gaúchos também vão estar interessados na criação do Estado das Missões, principalmente um coronel, que o nome dele é Coronel Fabrício Vieira. O Coronel Fabrício Vieira, ele vai participar depois um pouco do Estado das Missões. Então, quando se tem essa aprovação do acordo, vai se começar uma conspiração. Então, já que não deu nas vias políticas, a gente vai para a luta armada. E aí esses sujeitos vão organizar um levante para tentar criar um levante armado para tentar criar o Estado das Missões. E esse levante armado, ele foi levado à frente? Entrou em ação? Entrou, sim, né? Então, assim, né, a gente tem a aprovação do Acordo de Limites em 20 de outubro de 1916, com a assinatura e tal, daí a gente tem as aprovações, conforme era previsto nas assembleias estaduais, e aí, vamos dizer assim, né, quando esse acordo é aprovado, foi tudo aprovado, então vai ser levado à frente, vai começar uma conspiração. Aí é muito bacana, eu encontrava nos jornais, assim, né, o Cleto da Silva viajou lá para a cidade do Rio Negro, por exemplo, e se encontrou com tal pessoa. E aí, esse Cleto, ele escreveu um livro que se chama Acordo entre Paraná e Santa Catarina, ou Contestado Diante das Carabinas. Ele narra toda a trajetória dele no Estado das Missões, todas as discussões que ocorreram no Senado, na Assembleia Estadual, que as participações. Então, eu ia meio que pegando do livro e buscando no jornal para ver se casava o que ele estava dizendo, né? Para também não comprar essa narrativa dele de graça, assim. E aí você vai vendo que começou a haver uma conspiração entre esse coronel Fabrício Vieira e alguns dos seus mandantes, né? E alguns governadores, alguns prefeitos do Paraná que ainda estavam interessados em levar adiante aquela ideia. E realmente, eles marcaram um levante ali para 1917, que seria um ano depois, quando Santa Catarina ela ia entrar em posse da sua terra. Então, quando o acordo ia ser definitivamente homologado, seria mais ou menos em julho ali, eles iam organizar esse levante. E realmente estava tudo pronto, né? Estava tudo pronto para o levante armado, o Cleto da Silva seria uma das lideranças. Dizia-se que o coronel Fabrício Vieira ia vir ajudar, e eles estavam preparados para tomar a cidade de União da Vitória e dali declarar o Estado das Missões e fazer
acontecer, né, tudo aquilo, né? Segundo o Cleito, eles tinham apoio de vários coronéis que deram boi, deram gado, deram armas, né? Porque a gente tem que lembrar que os coronéis daquela época eram um dos grandes poderes. Uma das coisas que eu analiso no meu trabalho é sobre o coronelismo, que é um fenômeno característico da Primeira República, que consiste justamente em entender essas figuras dos coronéis, que eram prefeitos. Por exemplo, o coronel Amazonas Marcondes ficou mais de 30 anos como prefeito de União da Vitória. Então, eram figuras que eles tinham poder político, eles tinham poder prestígio social, ou seja, a população era interessada em ser amiga do coronel, porque o coronel era o que nominava os cargos, podia conceder algum favor, podia deixar vender alguma terra, né? E, além disso, eles tinham o que a gente chama de, a gente não, né? Mas dentro da historiografia, milícias particulares. Então, isso ficou muito claro quando os coronéis lutaram junto do exército para combater os rebeldes do contestado. Eles chegavam a mobilizar até 600 homens armados para esses combates. Então, tinha-se um certo medo desses coronéis, porque eles poderiam, se eles quisessem, mobilizar até uns 500, até 1.000 homens, vamos dizer assim, para fazer esse levante. E esses coronéis, segundo o Cleito, tinham prometido apoio. Só que aí tem uma jogada, assim, eu sou suspeito para falar, né? Mas existe toda uma jogada política, porque o governo federal também está interessado em que aquele acordo fosse homologado e fosse aprovado. Então, eles vão contratar um capitão de fragata, que é o Thiers Fleming, e ele vai vai movimentar todo o Exército Nacional para a região do Contestado. Ele, inclusive, vai transferir o quartel-general do contestado que ficava em Curitiba para a União da Vitória. Então, ele também, assim, como eu falei, esses coronéis, eles eram perigosos. Se eles resolvessem se mobilizar, eles podiam podiam dar um movimento bem sério para o Brasil. Mas esse Thiers, ele vai mandar o Exército Nacional para aquela região, e aí o Exército Nacional vai começar a chegar em União da Vitória, e alguém denuncia os planos do levante armado. Então, essa ideia de tomar a União da Vitória, ela vai fracassar. Por quê? Porque um dia antes, o Exército Nacional vai botar, assim, ó, soldado para patrulhar na frente da casa do Cleito da Silva, vai estar todo mundo, vai estar preparado, porque eles sabiam que no outro dia eles iam conseguir. E aí o levante, que era para começar em União da Vitória, não começa, eles têm que sair fugido de União da Vitória, vão ali para a região de São João, que é a estação de São João, da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que é próximo de União da Vitória, e lá, eles que diziam que iam ser uns 150 homens, eles vão ficar reduzido a 20. 20 pessoas lá, meio que à deriva, um frio, o Cleito narra ali, né, o frio, né, diz que fazia uma fogueira, tomava um café ali numa lata de querosene, esperando a chegada dos reforços. E esses reforços não chegavam. E ele vai narrando dia por dia, né? E esses reforços não chegam. E ele dizia que o coronel Fabrício Vieira ia ajudar ele, e o coronel nem aparece, né? O coronel tá sumido. E aí ele vai andando. E aí ele vai fazendo uma trajetória que eles decidem ir até a cidade de Palmas, porque lá em Palmas eles iam ter apoio. E aí, durante essa trajetória, eles eram uns 20. Daí eles são muito bem queridos pela população. A população dá abrigo, dá alimento, vamos dizer assim, né? Mas eles estão sempre correndo do Exército Nacional, porque o Exército Nacional estava com uma seção de metralhadora e tal. Se pegassem eles, né, ia dar um conflito sério. E aí, durante isso aí, o movimento vai crescendo. Aí chega um cara lá, um coronel pequeno com mais 10 peões, vai para 30. Enfim, o Cleito chegou a liderar, mais ou menos ali naquela caminhada, 50 homens, até chegar em Palmas. E aí, é interessante também se ressaltar que o Exército Nacional não queria, embora tivesse bem armado, não queria entrar em conflito com eles. Queria resolver de forma pacífica. E aí eu chamo a atenção que, na Guerra do Contestado, contra os caboclos e tudo mais, o Exército Nacional não teve essa atitude. Ele foi para cima e tal, né? Só que agora, como eles chamavam os patrícios, os prefeitos, eles, não, vamos resolver, não vamos derramar sangue e tudo mais. Mas aí o Cleito, então, ele vai, e quando ele está chegando na cidade de Palmas, vai incorporar um novo grupo ao Levante Armado, que é o grupo do Zeca Vacariano. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre o assalto do pagador da Lumber Company, que acontece ali mais ou menos, acho que é em 1909, se eu não me engano, eu não vou ter a data agora, né? Mas esse Zeca Vacariano,
ele fez um assalto ao pagador e ele roubou assim uma quantia enorme de dinheiro e fugiu para a Argentina. E esse, pelo estudo que foi feito recentemente, ele tinha uma ligação com o coronel Fabrício Vieira, e nesse grupo do Zeca Vacariano também vai ter dois filhos do Fabrício Vieira, que é o Luiz Vieira e o Maurílio Vieira. E esses dois, então, esse grupo vai vir com uns 80 homens armados, com gente principalmente do Rio Grande do Sul. Então, são gaúchos que estão vindo daquela região ajudar. E aí, quando eles chegam na frente de Palmas, eles estão com em torno de 150 homens armados, com bala, com munição e preparados para o conflito. E aí eles sitiam a cidade de Palmas, que naquela época, Palmas já tinha meio, como Domingos Soares era prefeito e tinha apoiado o governo paranaense, já não estava muito mais adepta do Estado das Missões. Tinha algumas pessoas, como o Dr. Ribeiro Viana, que era famoso, que ainda apoiava. Mas então, Palmas, naquele momento, ia ser uma cidade ou se rendia e adotava, ou eles iam entrar em conflito. E até eles acampam na cidade de Palmas, fazem uma reunião e eles decidem invadir a cidade de Palmas e tomar a cidade de Palmas pelo Estado das Missões. Só que aí vai ter toda uma negociação com Palmas e tudo mais, e o Cleto da Silva, segundo ele narra, né, não tinha muito interesse, porque eles eram 150 homens, tomariam a cidade de Palmas, que tinha uma guarnição um pouco fraca, só que logo em seguida chegaria o Exército Nacional, que tinha uma coluna móvel de 400 homens, e tinha um contingente que estava chegando que daria mais de 1.000 homens, poderiam vir. Então ele estava receoso de eles tomarem, porque a partir do momento que eles agissem com violência, eles também iam ter que lutar e fazer um conflito, né? Então eles vão chegar a trocar alguns tiros ali com a força policial de Palmas, mas uns tiros assim meio que à distância, assim, né? Para não se acertar, parece, né? E aí no dia de invadir de manhã a cidade de Palmas, com esses 150 homens, eles vão decidir não invadir. Eles vão conversar com o Zeca Vacariano, que era um que tinha liderança, e aí até é engraçado, né? Ele fala assim, o Zeca Vacariano pergunta, então, vocês acham que não é para a gente invadir? E aí eles vão falar, né, acho que é melhor não. Então não vamos. E aí, então, eles decidem o quê? Eles terminam com o levante armado e decidem ir para Clevelândia e fugir para a Argentina para ter essa, fora da jurisdição brasileira, o exército não poderia pegar eles, né? E é interessante, então, que eles desistem dessa invasão, e aí, a partir desse momento, o grupo se divide em dois. Então, o grupo do Zeca Vacariano vai meio que na frente, e o do Cleto também, todos vão para Clevelândia, onde era um local onde eles teriam um certo apoio, suporte. E aí tem uma questão aí polêmica, né, desse movimento, porque dizem as autoridades, né, e realmente acredito que ocorreu pelas fontes que eu encontrei, que chegando em Clevelândia, a guarnição policial de Clevelândia tinha ido defender Palmas. E eles foram para um outro caminho e chegaram em Palmas, e Clevelândia estava sem nenhuma defesa. E aí esse grupo do Zeca Vacariano, ele saqueia Clevelândia antes de ir para a fronteira da Argentina. Então ele vai roubar umas quantias e tal. E já o grupo do Cleto, ele recebe apoio financeiro dos próprios prefeitos, da Câmara Municipal e tudo mais, né? Mas tem esse saque. E aí, dali para frente, o levante ele é desmanchado. E aí, alguns vão para a Argentina, outros voltam para o Rio Grande do Sul. O Cleto da Silva, ele vai para Guarapuava, para a casa do sogro dele. E nessa época, como eu falei, né, o exército tinha lançado um manifesto dizendo que qualquer um que se apresentasse se rendendo ia ser-lhe garantido vida e propriedade. Então, muito desses, depois que fracassa o movimento, eles vão se apresentar ao Exército Nacional e vão voltar ao normal, vão dizer que fizeram tudo por amor ao Paraná, que é até um pouco contraditório, né? E aí o levante vai fracassar, eles não vão levar mais isso adiante. O Cleto, ele vai passar, eu tive acesso ao relatório do Exército Nacional de todos esses acontecimentos, né? Então o Cleto, ele vai, logo depois do levante, um filho dele vai falecer, e ele vai ficar assim desolado, porque ele manchou a honra dele, e ele era um cara muito conhecido, até por isso que ele vai escrever esse livro. Então o levante foi, mas foi, como eu digo, foi mais uma passeata. Eles passearam lá pelo contestado, mandaram telegrama, tentaram de tudo, mas acabou não dando certo. E aí sim, em 1917, essa ideia desse Estado das Missões, ela vai cair em esquecimento, pelo menos por esses políticos paranaenses, né? Até um pouco mais para frente que ela aparece ainda. Hoje, Gabriel,
a região aqui de Palmas, né? Essa região do Contestado, aí, principalmente o meio oeste de Santa Catarina, Irani, Lebon Regis, Calmon, Matos Costa, é uma região socialmente muito pobre, né? Índices de desenvolvimento muito baixos atualmente, e com quase nenhuma representatividade política. No caso de Palmas, em nível estadual, aqui no Paraná, e essa região meio-oeste aí de Santa Catarina também, perante o estado catarinense. Então, são regiões de índices sociais muito baixos e de pouca representatividade política. Na tua análise, como pesquisador e historiador, né, finalizada a tua dissertação de mestrado, você analisa que essa situação atual ela seria um reflexo do conflito do contestado e dessa discussão aí da criação do Estado das Missões. Esses acontecimentos lá do passado refletem-se hoje nas atuais condições dessa região? A gente pode linkar essas duas realidades? Com certeza, Guilherme, porque a gente sempre estuda a história não para olhar para o passado e ficar preso no passado, mas para olhar para o passado e entender o nosso presente. E toda essa região, ela não só o conflito do contestado ou o Estado das Missões, mas toda essa região ela foi muito explorada pelas empresas norte-americanas, levaram esses recursos, a população foi mesmo muito, vamos dizer assim, né, foi reprimida, oprimida, os recursos foram tirados. Então, sempre houve vamos dizer assim, durante a história, momentos em que essa região ela foi negligenciada, ela foi deixada de canto, ela foi explorada, as coisas foram sendo realmente tiradas e nunca se visou o desenvolvimento, nunca se visou atender essa população. Sempre foi ali, naquela época era importante, vamos usar aqueles recursos, usar aquelas regiões, dar poder também para essas grandes fazendas, esses grandes latifúndios, essas grandes regiões, mas nunca visando sanar as questões da população de uma certa forma, né? Então, ali, desde o primeiro momento de ocupação, uma zona que teve muito conflito com a Argentina, depois teve o conflito dos próprios colonizadores com os indígenas, teve a Guerra do Contestado, teve essa disputa de jurisdição, e depois teve essa entrada do capital estrangeiro, né, com essas empresas que retira tudo. Então, nunca se fez, acredito que políticas públicas ou tentando levar essa região para cima. E isso faz parte da história, né? Nada é por acaso, né? Hoje em dia, se a gente tem essas regiões, é que ela tem um histórico de, vamos dizer assim, né, botar aí de séculos, que essa região foi negligenciada, que ela não foi atendida, que esses recursos não chegaram, que os governos estavam mais preocupados com outras questões, com aumentar seus lucros do que investir nessas regiões. Então, sim, inclusive teve até, né, esse discurso e tudo mais, ele segue e persistiu até pela criação do Estado do Iguaçu, que é um discurso mais recente, que teve discussões até a década de 90, que levanta essa questão, né, dessa região um pouco abandonada, um pouco negligenciada. Então, sim, eu acredito sim que todo o conflito, a guerra, a maneira como essa região foi mal vista até, né, o contestado, até durante muito tempo se escondeu a história do contestado, pelo menos aqui, né, foi recente essa recuperação, né, e aí até com uma certa fantasia, uma certa, um romantismo que não é real, porque muita gente morreu, os conflitos foram muito sérios e a forma como essa população foi tratada, como você falou, reflete até os dias atuais nessa pobreza, nessa desigualdade que existe nessa região. Então, com certeza, sabe, todo esse passado histórico, essas questões que ocorreram ali, impactam hoje no que essa região é e podem nos dizer muito de como melhorar essa região, como transformar essa região, ou seja, quando a gente estuda história, quando a gente aprende um pouco sobre o nosso passado, a gente consegue ver o porquê que as coisas são como elas são hoje e também consegue ver o que não devemos repetir, né? O que a gente não deve fazer de novo, o que a gente deve melhorar, o que a gente deve, vamos dizer assim, né? Transformar naquela região, fazer diferente. É para isso que a gente estuda história, para isso que serve, né? Para a gente aprender com o passado e construir esse presente melhor. Gabriel Barbosa, obrigado pela tua presença aqui na programação da Rádio Clube e para trazer, né, um assunto tão importante
e certamente ainda poderíamos passar um bom tempo ainda falando a respeito, né, desse assunto. Fica o convite aí para uma próxima oportunidade a gente contar outros detalhes aí sobre o conflito do contestado e também essa discussão em torno de um estado que acabou não vingando aqui na nossa região, né? Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. É uma honra mesmo falar sobre a minha pesquisa, né? É interessante, a ideia é que a nossa pesquisa ela chegue, né, a as pessoas que interessam, elas sejam divulgadas e que elas não fiquem guardadas ali, né, só no escaninho ou guardadas no online, mas que elas tragam justamente essa reflexão final que tu colocou, né? Como que essa ideia do Estado das Missões, como que essa história daquela região pode nos ensinar sobre o que é hoje, pode nos fazer entender que por que a cidade de Porto União da Vitória é dividida, por que essas regiões ainda sofrem tanto com questões de renda, de representatividade, e como isso também já foi problemas do passado que se repetem no presente. Então, eu só agradeço muito, né, a vocês da Rádio de Clube de Palmas, e fico aí, né, disponibilidade, quando quiserem conversar sobre, é só me fazer o convite, que estou à disposição.